Bora, pessoal, vamos voltar aqui então à nossa lista de exercícios, segunda parte aí da nossa aula. Então aqui mais uma questão da nossa gloriosa VUNESP, tá? Questão 12. Assinale a alternativa que tem uma característica da informação contábil, tá? Então, quais são as características da informação contábil? Né? Mais um assunto aí que nós vimos com bastante detalhes aí, né? É o nosso glorioso, né? Ré, cocô, TV. Beleza? Representação fidedigna. Vamos trocar a cor aqui. Representação fidedigna. Qual é o outro Ré? Relevância. Comparabilidade. Compreensibilidade. Não tem dois Os, né? Olha aí, o professor tá ruim no português, hein? Tempestividade. E verificabilidade. Beleza? Então aqui estão as características qualitativas da informação contábil. Tá? E a questão pede a alternativa que tem uma característica da informação contábil. Então você vai ver aqui, ó, que as características são Ré, cocô, TV. Representação fidedigna, relevância, comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade. Maravilha? Valor, na letra A aqui, é característica da informação contábil? Não. Verdade não, unidade não, publicidade não, relevância sim, né? Um dos nossos Ré aqui. Tranquilo? Então, questão simples aí, que você só tinha que saber quais são as características qualitativas da informação contábil, eliminar tudo que não era e marcar a única que estava contida aí no rol das características contábeis. Então, fechamos aqui as 12 questões da nossa lista de exercícios, tá? E passaremos agora a resolver algumas questões do nosso segundo simulado. Tá? Então, como sempre, né, vocês já sabem, a primeira parte aqui são as questões lá do professor Genilson, né? Da questão 1 até a 20 é a parte que ele entrega aí para vocês, e a partir da 21 é comigo. Maravilha? Então vamos lá. Uma entidade 21, né? Uma entidade pública, mas pública não é o Genilson, é o Genilson, mas custos nas entidades públicas é com esse aqui, com o tio Eberlê, beleza? Uma entidade pública deseja apurar os custos individuais dos serviços que presta para avaliar a necessidade de ajustes no processo de gestão desses serviços. Até aqui, historinha, né? Porém, a entidade se depara com diversos custos indiretos. Aqui já não é besteira. Né? Há exemplo do aluguel do imóvel usado para prestar os serviços. Se a entidade adotar o método de custeio por absorção, custos dessa natureza, aí aquele aluno lá que fica em off e perde a lucidez, ele não sabe o que está aqui, ó, custos dessa natureza. Qual natureza? Essa aqui, meu filho, ó, natureza de custos indiretos. Quando a gente adota o custeio por absorção, o que a gente faz com os custos indiretos? É isso aí que a questão quer saber. E o aluno comum,
ele sai morto daqui, tá? Esse enunciado aqui já mata 90% da concorrência, beleza? Por isso que eu sempre falo, a concorrência é você mesmo, a concorrência é o seu erro, a sua possibilidade de erro, de falha, e é isso aí que a gente tem que sistematizar para não acontecer. O mínimo de falha possível, tá? 0 falha é quase impossível, tá? No concurso que eu passei, eu tive uma questão ali que eu pisei na bola ali, tive uma falha, tá? Mas graças a Deus o saldo ainda ficou positivo. E aqui estamos contando a história, tá? Então, os custos indiretos lá naquela entidade do setor público, como eles são tratados no custeio por absorção? Letra A, devem ser acumulados como ajustes de avaliação patrimonial? Nada a ver, né? Não tem nada a ver com o assunto. Então, vamos eliminar. Devem ser tratados como despesa do período quando incorridos? Os custos indiretos? Não. Isso aqui não é no absorção. Isso aqui é no custeio variável. Tá? O custeio variável, sim, ele trata os custos indiretos, né, que são aqueles custos fixos, diretamente como despesa do período. Por isso que tem aquela DRE lá do custeio variável, né? Qual DRE do custeio variável? Aquela que a gente sempre faz, ó. Receita de vendas menos os gastos variáveis igual a margem de contribuição menos os gastos fixos igual ao lucro, tá? Então, esses custos indiretos, eles entram aqui, ó, nos fixos, ó, direto como despesa, lá no custeio variável, não no absorção, que é o nosso tema aqui. Letra C, os custos indiretos, eles podem ser alocados a partir da definição de critérios de rateio? Provavelmente. Letra D, quando incorridos, reduzem a margem de contribuição individual? Não, né? Margem de contribuição é um conceito também do custeio variável, tá? Não é um conceito do custeio por absorção. Os custos indiretos, letra E, no custeio por absorção, são acumulados da mesma forma que no método do custeio variável? Não. Por que que não? Porque no custeio variável, todos os custos fixos incorridos vão direto para o resultado como despesa. E no custeio por absorção, só vai para a despesa o custo referente àquelas unidades que foram vendidas. Tá? Não esqueçam isso aí. Vai junto com o CMV lá no absorção. Tá? Então sobrou a letra C, né, pessoal? Podem ser alocados a partir da definição de critérios de rateio. Tá? Então é aquela historinha lá. Uma empresa possui a seguinte estrutura de custos. Matéria-prima, 1 milhão. Mão de obra direta, 500 mil. Aí, custos indiretos de fabricação, 10 milhões. O que eu vou fazer com esse CIF aqui? Eu vou alocar ele a partir de critérios de rateio. Alocar para quem? Eu vou alocar diretamente aos produtos ou aos departamentos, tá? Então, A, B, C, os produtos. Eu vou utilizar um critério de rateio com base no consumo de matéria-prima para alocar os custos aos produtos. Essa aí é a jogada do tratamento dos custos indiretos, né, os custos fixos, no custeio por absorção.
Maravilha? Então, nosso gabarito aí da 21, letra C. Aí essa questão aqui, a VUNESP adora esse tipo de questão, né? Que a gente precisa completar. Aí vamos lá, né, vai ser um método de custeio desses aqui, é o método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade, sendo o único aceito pela legislação do imposto de renda. Então você já para por aqui, né? Porque sabemos que o único aceito pela legislação é o nosso custeio por absorção. O variável é gerencial, o RKW é gerencial, padrão é gerencial e o ABC também. Beleza? Questão 23. Uma empresa comercial registra e avalia seus estoques pelo inventário permanente. Beleza. Ao final de um determinado mês, havia 10 unidades de mercadoria, ao custo unitário de R$ 8,00. Ah, legal. No dia 2 do mês seguinte, a empresa adquiriu 5 unidades ao custo unitário de R$ 10,00 e no dia 5 vendeu 12 unidades pelo valor de R$ 15,00 cada uma. Com base nessas informações, o custo das mercadorias vendidas, de acordo com o método PEPS, é... O que é o método PEPS? Primeiro que entra, primeiro que sai, né? Beleza? Essa questão aqui caiu uma bem parecida na prova da FAB, tá? Uma questão que a gente aprende a resolver lá no nosso primeiro semestre do curso de Ciências Contábeis, né? Uma questão aí para fazer um controle do estoque. Então, bastante simples, né? Uma questão bastante simples. Só que apesar de ser uma questão simples, muitas vezes a gente esquece a estrutura, né, daquela ficha de controle do estoque. Então ela está aqui justamente para a gente relembrar aqui na nossa revisão, tá? Então eu vou montar ela aqui, tá? Quantidade, valor, total. Quantidade, valor e total. Quantidade, valor e total. Beleza? Vou montar aqui bem tranquilo, que é para vocês não esquecerem mais. Eis a nossa ficha de controle de estoque, pessoal. Não é tão linda quanto o mapa que o professor Djalma faz lá em História, mas para os nossos fins aqui ela vai cumprir missão. Entradas de estoque, saídas e saldo. Beleza? Beleza. Aqui a gente vai colocar a data bem na esquerda. Tá? Então no dia 5... no dia 5 aconteceu um negócio ali, né? Nós temos o saldo inicial aqui no início. O saldo inicial, então, vai estar lá no final, né? 10 unidades de mercadorias ao custo unitário de R$ 8,00. Tá? Quantidade e valor. 10 vezes 8, 80. Então, digamos que esse aí é o lote inicial, tá? Vamos observar aqui do lado, ó, o lote inicial. Tá? Aí lá no dia 5 aconteceram compras. 5 unidades, então vou registrar nas entradas. 5 unidades ao valor, ao custo unitário de 10. Legal, hein? As contas tranquilas para a gente
para a gente resolver. É uma questão que realmente você só tinha que saber a estrutura da ficha de controle do estoque. Então eu vou ficar com um saldo de, nesse lote aqui, como nesse dia não teve vendas, né? 5 unidades a R$10, perfazendo um total de R$50. Tá? Vamos chamar esse aqui de lote 2, né? O outro lá não vai mais ser lote inicial, vai ser lote 1. Aqui vai ser o lote 2. Por que eu estou colocando lotes? Por causa dessa informação aqui, ó. O nosso critério é o PEPs, porque o primeiro item que entra no estoque é o primeiro que sai. Beleza? Fechamos o dia 5, aí... Aqui, ó. Ah não, no dia 2 que foram as aquisições. Tá enrolado, hein, professor? Ô, meu professor. Aí no dia 5 aconteceu a venda. Uma saída, né? Vamos direto para as saídas. 12 unidades. Só que eu não vou retirar 12 unidades do mesmo lote, porque no lote 1 eu só tenho 10, né? Então eu vou registrar uma saída de 10 unidades do lote 1 ao custo de R$8, perfazendo R$80. Tá? Eu quero registrar a saída desses 12 aqui. E também saíram 2 unidades do lote 2 a R$10 cada uma, totalizando o valor de R$100. É, 2 vezes 10 é 100, né, professor? 2 vezes 10 é 20. R$20. Viu, pessoal? Temos que mitigar as falhas. O professor também falha. Todos nós somos seres humanos. Eu falho, você falha também. E nós temos que fazer as nossas estratégias e gestões para mitigar as falhas. Tá? Então aqui nas saídas é de onde eu vou tirar o meu CMV, tá? Que é exatamente o que ele pediu, ó, o custo das mercadorias vendidas. Tá? O custo, então as mercadorias elas saem do estoque pelo valor de custo, independente das vendas. Tá? Então eu tive apenas uma venda de 12 unidades, sendo 10 do lote 1 e 2 unidades do lote 2, que totalizou um CMV de R$100. Beleza? Gabarito letra A. Se você fizesse pelo valor da venda, ia dar certo? 12 vezes 15? 12 vezes 15 dá 180. Ia ter uma questão legal lá para você marcar. Tá? Você ia dizer, ah não, letra A é muito... Eu não marco letra A. Tem aluno que tem pavor da letra A, né? Que não marca a letra A nem morrendo. Não temos que ter temor a nenhuma alternativa. Temos que buscar sempre marcar a alternativa correta, tá ok? Gabarito letra A, não temos dúvidas. Vamos agora resolver a questão 24. Uma questão aí um pouco mais trabalhosa já, né? Na literatura da contabilidade de custos, há correntes com argumentos tanto favoráveis ao custeio por absorção, quanto ao custeio variável, com igual intensidade. Tá? Essas correntes aí são as correntes ali da parte gerencial. Elas entendem que o custeio variável é mais útil, né? E o pessoal mais da legislação ali luta com unhas e dentes pelo custeio por absorção. Na prática, o custeio por absorção tem maior aplicabilidade no custeio para a formação dos estoques.
enquanto o custeio variável é mais direcionado para as tratativas gerenciais, exatamente o que eu falei anteriormente. Considerando as características técnico-conceituais dos dois métodos, analise as anotações feitas pela indústria TT referentes somente a um dos produtos da sua linha. Então tem lá, ó, comissão sobre vendas, custo unitário, preço de venda, quantidade produzida e quantidade vendida. Beleza. Aquelas informações gerais de custos que sempre tem e na sua prova teremos também. Pelas informações recebidas, exclusivamente, o resultado do período da indústria que adota o custeio variável para custear o produto em reais aí nós vamos fazer aquela nossa DRE bacana do custeio variável, que o pessoal vai lembrar, né? Lá em fevereiro nós dizíamos que era o quadrinho do professor Eberle. Receita de vendas menos gastos variáveis é igual a margem de contribuição menos os gastos fixos igual ao lucro, que lá no final é o que eu quero, né? É encontrar o lucro. Quantidade, valor unitário, total. Agora que eu me organizei, eu vou buscar as informações, tá? A primeira coisa que eu vou procurar aqui, receita de vendas. O preço de venda é 60. Tá? E a quantidade vendida foram 180 unidades. Então, quanto que vai ser a minha receita de vendas? Para que eu possa fazer para que eu possa chegar lá no meu lucro? 10 milhões e 800 mil. Maravilha. Depois, eu vou encontrar os meus gastos variáveis. Quem são os meus gastos variáveis? Comissão sobre as vendas, custo unitário pelo variável, R$38, né? Só tem essas duas aí. Beleza? Então vai ser valor unitário 38 e a quantidade sempre a mesma aqui, tá, pessoal? 180 mil unidades, ó. Porque é a quantidade vendida. 18 mil vezes 38 vai dar quanto? Vou fazer uma anotação no canto aqui, porque no meu rascunho tinha ficado meio pobre aqui, eu resolvi fazer o quadrado aqui. 6.300 mais 540. R$6.840.000. Tá? Vai me dar uma margem de contribuição aqui, que vai ser quanto? 10.800 menos 6.840. R$3.960.000. Tá? E os gastos fixos? Como que eu vou encontrar agora os gastos fixos? Ó, 43 é o custo unitário pelo custeio por absorção e 35 é pelo variável. Eu quero saber quantos são os custos fixos. Então, logicamente, se o custo
variável é 35 e o custo total lá pela absorção é 43, né? O meu custo variável vai ser 8, tá? Perdão, meu custo fixo vai ser 8. Custo fixo unitário vai ser 8. Só que tem uma pegadinha aqui. O meu custo fixo, ele não é calculado com base nas vendas. Ele é calculado com base na produção. Por quê? Porque lá no conceito do custeio variável, todos os custos fixos vão direto para o resultado, independente da diferença entre a quantidade de unidades produzidas e vendidas. Então esse cálculo aqui, a gente vai ter que fazer em cima das 200 mil unidades, tá? Que vai dar 1.600.000. Lá no final, então, o meu lucro, um menos o outro, né? Que vai dar 2.360.000. Gabarito, letra C. Questão excelente essa aqui, tá? A VUNESP ainda não cobrou com muita força. Isso aqui é em contabilidade gerencial, tá bom? Tá, então a gente vai fazer aquele retorno lá para ver o nosso... em qual conteúdo que está a questão, né? Isso aqui é contabilidade gerencial e a VUNESP ainda não cobrou com força, mas ela, assim, está se assanhando para cobrar, né? Ela tem cobrado ali uma margem de contribuição, uma receita, tá? Então, talvez ela caminhe para cobrar isso aqui, tá? Então, para a amostragem que tivemos até hoje da VUNESP, com certeza estamos trabalhando acima do nível dela, tá bom? Muito boa essa questão. Questão 25. Em contabilidade de custos... Ah, eu falei que eu ia ir lá no conteúdo programático, né? Ó, contabilidade de custos está aqui. Só que aquela questão que a gente fez agora é contabilidade gerencial, tá? Ela é uma mistura, na verdade, né, de gerencial com custos, porque ela trabalha ali, ó, as relações custo, volume e lucro e trabalha também a apuração de custos, né? Apuração e classificação de custos. Beleza? A questão 24 foi a que a gente viu agora. A questão 23, contabilidade geral. Questão 22, sobre custos também. Essa questão 21 aqui, custos na entidade pública. Onde que tá? Tá aqui, ó. O último tópico de contabilidade de custos, ó. Contabilidade de custos, custos no setor público. Beleza? Em contabilidade de custos, a unidade mínima administrativa, geralmente representada por pessoas e máquinas, em que se desenvolvem atividades homogêneas, é denominada. Então, lá na nossa aula conceitual, lá, né, sobre contabilidade de custos, nós abordamos aí esses conceitos, tá? E tenho certeza que você lembra ainda. Para quem não lembra, vai voltar para o jogo agora com a nossa revisão aí, né? É o conceito de... Qual é a unidade mínima de custos? É o departamento, né, pessoal? Tranquilo? Vamos aproveitar aqui para... Eu acho que a aula de contabilidade de custos eu trouxe aqui para a gente. Essa aqui foi a nossa primeira aula de contabilidade de custos, pessoal. Tá? Então, ó, expomos aqui os assuntos do edital, conceitos e terminologias, elementos de custos, classificação e sistemas de acumulação de custos. Aqui o conteúdo programático de custos, né?
bibliografia indicada, aqui conceito de contabilidade de custos, tá? Então, como eu falei para vocês, né, temos diversas formas de fazer revisões pré-prova, né? Eu resolvi fazer por questões, mas também em alguns momentos aí a gente vai mesclar aqui com os slides, ó. Então, a contabilidade de custos, ela é dividida em quê? Contabilidade dos custos industriais e dos custos de serviços. Ela é um processo de obtenção de informações necessários, dos gastos necessários à produção de bens e serviços. Palavras-chave para a gente fazer a leitura dinâmica. Eu gosto muito de um formato que o professor Adriano de Geografia utilizava, eu não sei se ele utiliza ainda, que na revisão ele passava todos os slides dele e ele fazia o tempo máximo de 1 minuto por slide. Era muito bacana a revisão. Em uma aula, a gente revia quase todo o conteúdo de geografia. Aqui a linha do tempo da contabilidade pública, até a Revolução Industrial, após e nos tempos aí mais modernos, né, com o aumento da competição. Né, a contabilidade financeira somente apurava o lucro, a contabilidade de custos ela precisou, né, efetivar um controle sobre o estoque, então aí que começaram aqueles nossos 3 razonetes, né? Quais são mesmo? Matéria-prima, produtos em elaboração e produtos acabados. Os nossos 3 razonetes aí do estoque. Vamos montar aqui rapidinho? Estoque inicial, compras, estoque final e matéria-prima aplicada. Produtos em elaboração, estoque inicial, aí vai ficando complexo, né? Matéria-prima aplicada, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação, estoque final. Aqui, custo da produção acabada. Esses aqui, só eles. Custo da produção do período. Por quê? Porque não envolve o estoque inicial, lembram? Tá? Estoque de produtos acabados, o que ele tem? Estoque inicial, todos têm. Custo da produção acabada, estoque final e, por último, nosso glorioso CMV. Tá? Então, quem começou a se preocupar com isso aqui foi logo no advento das indústrias, né? Porque precisava-se não mensurar apenas o estoque de produtos, de mercadorias, né? Não precisava mais mensurar apenas o estoque de mercadorias para a venda. Precisava-se mensurar 3 tipos de estoque, tá? O estoque de mercadorias para a venda, que é o do produto acabado, o estoque de produtos em elaboração, aquela produção que está ocorrendo no período, e também o controle do estoque das matérias-primas. Legal isso aí, hein? Finalidades, aí aqui as terminologias, tá? Onde que eu quero chegar? Que a gente estava vendo uma questão que exigiu da gente aqui uma terminologia, né? Que o departamento é a unidade mínima administrativa. Tá, ó, aqui, ó, objeto de custos, processo de produção. Esses conceitos aqui são extremamente importantes. Você tem que revisar, né? Na semana da prova, você tem que fazer uma revisão obrigatória dos termos gasto, desembolso, investimento, custo, despesa, perda. Beleza? Uma questãozinha aí, ó. Quais são os elementos de custos? Tem que estar na ponta da língua. O pessoal que trabalha lá na mentoria comigo sabe que essa é uma pergunta que ocorre direto aí. O fluxo dos custos que acabamos de desenhar ali, né? Aqui estão as fórmulas de cada um dos ciclos. Custos básicos e custos de transformação. Custos básicos ou primários, materiais direto ou matéria-prima, né?
matéria-prima mais mão de obra direta, são os custos básicos. E os custos de transformação, mão de obra direta mais CIF. O conceito de departamento não é nessa primeira aula aqui, foi na outra. Tá? Então, batemos aí uma revisão rápida da primeira aula. Voltamos aqui à nossa lista de exercícios. Questão 26. Uma fábrica produz e vende 2 tipos de computadores, portáteis e de mesa. Tá? Eu estou fazendo aqui, não é para sacanear vocês, eu estou procurando espaço aqui para escrever porque a questão é trabalhosa. Beleza? Vou apagar aqui o que está aqui em cima para a gente utilizar esse espaço. Ganhamos muito tempo aí com o advento das aulas no estúdio. Uma fábrica produz e vende, porque não precisa mais ficar apagando o quadro, né? 2 tipos de computadores, portáteis e de mesa. O computador portátil era vendido por 5 e o de mesa por 3 mil reais. Tá? Então vai dar aqui vários dados, a VUNESP adora fazer isso com a gente, né? Ela dá aqui um texto cheio de dados, né? E você tem a missão de transformar esses dados em informações. Vamos transformar? Vamos lá. Portátil. O que eu tenho aqui? Preço de venda. O portátil é 5 mil e o de mesa é 3 mil reais. Essa questão aqui é bastante trabalhosa. Então, isso aqui eu já tenho, né? Já ganhei essas 2 linhas aí. Não vou precisar ler novamente, né, pessoal? Em janeiro, não havia estoque inicial. Beleza. No mês, a fábrica produziu 100 portáteis e 90 de mesa. Então já lemos até aqui. Produção. 100 e 90 unidades. Foram vendidos 80 e 60 respectivamente. Venda. 60 e 80. A mão de obra direta tem o custo de 80 por hora trabalhada. Vamos deixar aqui do lado. Ó. Tá? Mão de obra direta, 80 reais por hora. No processo produtivo é necessário trabalhar 3 horas na produção do computador portátil e 2 horas no computador de mesa. Horas mod, 3 e 2. Ainda, cada computador consome 600 e 800 de matéria-prima. Já os custos indiretos, comuns aos 2 tipos, são 50 mil ao mês. Esse valor é rateado de acordo com o gasto com mão de obra direta. Considerando apenas esses fatos e que a fábrica utiliza o método de custeio por absorção, assinale a alternativa correta. Ó. Ele quer o lucro. Tá? Então a gente tem que fazer a apuração dos custos e depois fazer
a DRE, né? Estamos lá na estrutura dos custos, que por último aqui ele informou que a matéria-prima era, o CIF é 50 mil, total, né? E deve ser rateado aos dois produtos de acordo com o gasto de mão de obra. Beleza, vamos fazer o rateio. Quanto que é o valor de mão de obra? A gente vai ter que calcular. Tá? Aqui horas de mão de obra. Ó. Mão de obra direta, né, dos computadores portáteis. Vai ser quanto? 3 horas vezes quantos produtos? 100. Tá aqui, ó. Vezes R$80 por hora. Vai dar 24 mil. Mão de obra direta do computador de mesa. 2 horas por produto, vezes quantas unidades? 90. Vezes R$80, que é o valor da mão de obra. Quanto que vai dar? 14.400. A soma da mão de obra direta total, né, vai dar 38.400. Então é com base nisso aqui que eu vou fazer o rateio do meu CIF. Olha que questão completa. Então, como eu falei lá no início, né, as questões foram selecionadas aí para realmente entregar para vocês um padrão altíssimo na nossa revisão. Como é que eu vou ratear esse CIF aqui? Eu vou calcular aqui o CIF do computador portátil. 50 mil dividido pela base de rateio, que é o quê? 38.400. Vezes as horas, vezes a mão de obra do produto, né? Do computador P, vezes 24 mil. Questãozinha sacana, hein? Então, esse cálculo aqui vai dar 31.250. É o CIF do produto computador portátil. Beleza? Preciso fazer novamente o cálculo para fazer o do outro? Não, como são só dois, né? 50 mil menos 31.250, vai dar 18.750. A sua cabeça tem que estar em condições, pessoal, o tempo todo, para ser utilizada. Beleza? Consegui fechar aqui a minha estrutura de custos. Agora eu vou para a DRE. Só que eu tenho que prestar atenção numa coisa. Eu estou trabalhando com o custeio por absorção e, além disso, eu não vendi tudo que eu produzi, tá? Porque tá aqui, ó, eu produzi 100 portátil e vendi 60. Produzi 90 aqui e vendi 80, o de mesa. Então, lá na hora de montar minha DRE, eu vou ter que... É tipo uma DRE, né? DRE do custeio por absorção, tá? Vamos dividir assim, ó. Receita. Aqui vai ter o portátil. E aqui vai ter o mesa. Quanto que vai ser a minha receita do computador portátil?
a quantidade vendida vezes o preço de venda. Aqui não é... Aqui eu falhei, ó, pessoal. Aqui é 80, tá? Não são 60. Eu coloquei ao contrário, né? Do portátil foram vendidos 80. E do mesa foram vendidos 60. Tá? 80 vezes 50, 80 vezes 5 mil, vai dar a nossa receita do portátil. 400 mil. Receita do computador de mesa. 3 mil, o valor de cada um, né? 3 mil vezes 60, a quantidade vendida. Teremos então uma receita de 180 mil. Beleza? Depois da minha receita, eu vou colocar aqui menos mão de obra direta, menos matéria-prima. Aqui a sequência não importa, né? Vocês sabem. Menos o CIF. Igual ao lucro, finalmente o que ele quer, né? Tranquilinho? Cara, se cai uma questão dessa, não adianta se desesperar. Tem que fazer com calma, tá? Aí eu vou ter que fazer mais cálculos aqui, ó. Por quê? Porque a minha mão de obra total que eu tenho lá, 24 mil e 14.400, é para produção total. Eu quero saber quanto que foi a mão de obra dos produtos vendidos. Então eu vou ter que fazer um bem bolado aqui, ó. O portátil vai ser, quanto que é o valor total? 24 mil. Quanto é a produção? 100. 24 mil dividido por 100 vezes a quantidade vendida, vezes 80. Vai dar o meu gasto com mão de obra do produto portátil, 19.000. E 200 do computador de mesa. Mesma coisa. 14.400 dividido por... Qual foi a produção? 90. Dividido por 90 vezes quanto foram vendidas? 60. Quanto que vai dar isso aqui? 9.600. Matéria-prima. Essa aqui é mais tranquilo, né? É a quantidade vendida vezes o valor da matéria-prima, né? Cada um aqui, ó, gasta 600 vezes 80, vai dar 48 mil, né? Então aqui tivemos vida fácil. O outro, 60 vezes 800, também vai dar 48 mil. Aí nessa hora você pensa, será que eu estou calculando certo? Tá calculando certo. Relaxa aí. Agora a gente vai ter que fazer um outro bem bolado aqui para o CIF. Tá? Por quê? Porque aquele CIF lá também é para o total, né? Esses CIFs aqui, ó, são para as produções de 100 e 90 unidades. E nós queremos para a quantidade vendida. Aquela mesma coisa. Portátil. É quanto que é o CIF do portátil? 31.250 dividido pela produção total, 100, vezes a quantidade vendida, 80. Tá bom? Vai dar quanto? 25 mil.
E o outro, mesma coisa. 18.700 dividido por 90 vezes 60. Vai dar quanto? 12.500. Tá? Então, agora com esses dados aí, depois dessa árdua tarefa, a questão ainda ficou quebrada aqui, né, entre uma página e outra. Devia ter deixado um espaço maior, né, mas faltou previsibilidade. Tá tranquilo. Tenho certeza que está todo mundo entendendo. Agora nós temos condições de calcular, né, o lucro, né? Você pega a receita e retira todos os custos, vai encontrar aqui no portátil um lucro de 307.800. E no computador de mesa, 109.900. Agora a gente vai lá brigar com as alternativas. O lucro com a venda do computador de mesa é 109.900? Mesa. Lucro, 109.900. Perfeito. Gabarito letra A. Não preciso nem avaliar os outros, né? Então, pessoal, é o tipo de questão aí que se cai, a galera fica desesperada. E você não, você vai resolver lá tranquilamente, vai gastar um pouco mais de tempo nessa questão. Por quê? Por que você não pode se desesperar? Porque vai ter questão para ganhar tempo. Olha aqui, ó. Questão sobre conceito de departamento, vai fazer em 30 segundos. Questão sobre conceito de um método de custeio. Aqui também sobre métodos de rateio. Essa questão aqui é uma questão para 2 minutos. Tá? Então, confiem na técnica. Você pode levar 10 minutos para fazer aquela questão ali? Pode, tranquilamente. 10, 12 minutos. Dá para fazer mais rápido, mas aqui na aula eu preciso fazer organizadamente para que vocês entendam, né, pessoal? Não adianta eu fazer rápido e o pessoal não pegar a mecânica. A mecânica é essa. Pegou a mecânica, você vai conseguir fazer rápido. Então, nosso gabarito aí, letra A. As questões de cálculo são bastante cansativas, né, pessoal? Então, você tem que estar, falando mais uma vez em estratégia, né? Tem que estar com a estratégia aí bem bolada para que você faça as questões de cálculo no momento certo, tá? No momento certo para você, né? Naquele momento em que você vai estar mais confortável. Logicamente, o autoconhecimento que vai nos dizer quando é esse momento aí mais confortável para resolver as questões de cálculo. Beleza? Vamos para a próxima? A indústria peças, veículos, automotores realiza projetos, produção e venda de peças automobilísticas. O sistema de custeio da empresa aloca custos indiretos de fabricação, CIF variáveis, em cada contrato com base no rateio por horas-máquina. A empresa teve 3 contratos em 2020 e as horas-máquinas atribuídas da seguinte maneira. Tá, então esses aqui são os 3 contratos, ó. E as horas-máquinas foram essa aqui. Ela faz um rateio com base nas horas-máquinas, ó. Então o que eu tenho que saber? O total dessas horas-máquinas. Quanto que é essa soma aqui?
5.000, né? 5.000 horas. Beleza. Sabendo-se que os custos indiretos de fabricação variáveis foram R$200.000, serão alocados para cada contrato. Quais são os contratos? Esses três aqui, ó. Respectivamente, o que ele quer saber? Quanto desses 200.000 aqui serão alocados para cada um desses contratos aqui. Tranquilo? E a base de rateio é as horas máquinas. Depois que a gente fez aquela questão anterior ali, tudo fica mais fácil, né? Porque isso aqui é apenas uma etapa daquela questão ali que foi bem mais complexa. Confere? Vamos lá, pessoal. Moral na carcaça, hein? 2 horas e pouco já de aula, né? Você que está cansado aí, faça umas flexões, tome uma água gelada e prossiga na missão. Então eu vou fazer o rateio aqui, o CIF do primeiro contrato lá. CIF do MMC. Que MMC, professor? Esse aqui, ó. MMC Motores. Como que eu vou fazer o rateio do CIF dele? O CIF total, 200.000, dividido pela base de rateio, 5.000 horas. Tá? A base de rateio não é as horas máquina? Então tá lá. Vezes as horas daquele contrato, 500 horas. Quanto que eu vou achar? 20.000. Vamos lá para o gabarito? Ó, já fiquei só entre duas, ó. Tudo isso aqui está eliminado. Agora eu preciso calcular os três? Não, né? Aqui vai definir, ó. Por quê? Porque esses dois aqui são iguais, ó. Então eu vou lá, ó, o bizu de prova aí, hein, pessoal? O CIF do contrato FIRD. Quanto que é? 200.000 dividido por 5.000 vezes as horas dele, 1.500. Quanto que vai dar? R$60.000. Gabarito letra D. Tranquilão, né, pessoal? Tranquilaço. Vamos para a próxima? Questão 28. Pegamos aí agora uma parte pesada em cálculo, né? Vamos ver o que ele quer? Tá, isso aqui é outra coisa importante, ó. Procure sempre o que a questão está pedindo, né? Ó, com base nas informações, o lucro operacional obtido pelo custeio por absorção e pelo variável. Ah, apresentará uma diferença. Ah, legal, hein? Isso aqui é importantíssimo. Tá? Essa fórmula aqui, você vai anotar. Copa do Mundo para você. Por quê? Porque lá na aula de contabilidade de custos eu não passei essa fórmula aqui. Lá na aula dos métodos de custeio. É o seguinte, quando você produz um produto, você obrigatoriamente tem que apurar o seu resultado pelo custeio por absorção, que é o método aceito, né, pela legislação, mas também você pode apurar o seu resultado por outros métodos. Para quê? Para fins gerenciais, né, para que você possa realizar as suas tomadas de decisão, né, para que a sua empresa possa realizar as tomadas de decisão. Então, o que acontece? Muitas questões pedem para a gente a diferença no lucro entre os dois métodos de custeio, por absorção e pelo variável. E tem uma fórmula, tá? Então eu chamo ela de variação, né, o delta, variação
a absorção versus variável é igual ao estoque final vezes o custo fixo unitário, tá? Por favor, não esqueçam dessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui facilita muito a nossa vida, tá? Porque aí você não precisa fazer a DRE, não precisa fazer aquele monstro ali para 2 vezes, né, para chegar no resultado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar aqueles dados que nós precisamos, estoque final e o custo fixo unitário. Vamos lá? Vamos lá, agora a gente vai brigar com os dados aqui. As seguintes informações, beleza. Quantidade produzida, 12.500. Unidades vendidas, 80% da produção. Então o meu estoque final, se eu vendi 80%, logicamente o meu estoque final é 20, né, pessoal? Então é 12.500 vezes 20%. Quanto que dá? 20% de 12.500, estoque final é igual a 2.500 unidades. Já tenho o estoque final. Agora eu vou procurar o meu custo fixo unitário. Custo fixo unitário. O que eu tenho aqui? Quantidade, receita de vendas, não interessa. Opa, custo fixo, ó. Custo fixo unitário. Custos fixos de produção, custo variável, despesas fixas vão entrar? Não, eu quero custo fixo. Despesa variável não. Beleza. Custo fixo unitário é igual ao custo fixo total dividido pelo quê? Pela quantidade vendida? Não, claro que não. Pela quantidade produzida. Tá? Por quê? Porque está aqui, ó, custos fixos de produção. Tá? Até porque, né, justamente a diferença entre o estoque final de um e do outro é o que vai dar essa diferença aí. Vou explicar no final. Primeiro eu vou ensinar o macete dessa vez, né? Custo fixo unitário igual a 125 mil dividido por 12.500. Olha que boazinha que ela foi, ó. Colocou um número aqui que facilita a nossa vida, né? Por quê? Porque são os mesmos, né? 125 e 125. Só que no de cima tem um zero a mais. Então vai dar 10, né? Custo fixo unitário é 10. Por que eles quebraram o galho aí nos números? Porque aquele aluno que não tem o bizu dessa fórmula aí, ele acaba demorando, né, para fazer 2 DREs. Então eles dão uma amenizada ali nos números. Você que tem a fórmula, além de ganhar essa celeridade aí pelos números serem tranquilos, você ganha a celeridade por chegar direto no resultado também, né? Então eu já tenho os dois, né? Agora é só eu colocar na minha fórmula. A variação vai ser igual ao estoque final, que é quanto? Que eu apurei lá? 2.500 unidades vezes R$10. Variação é igual a 25 mil. Então a variação de custo entre o custeio variável e por absorção é 25 mil. Vamos agora desmembrar a fórmula aqui para você entender, ó. Por que a diferença entre o lucro do variável e o do absorção é o estoque inicial vezes o custo fixo unitário? Por quê? Porque no custeio variável, todos os custos fixos vão direto para o resultado. E a única diferença é essa.
E no custeio por absorção, só vão para o resultado aqueles custos referentes às unidades vendidas. Tá? Das unidades não vendidas vai ficar no estoque. Então a diferença é exatamente aquela quantidade, aquele valor de custos fixos que permaneceram no estoque. Beleza? Espero que todos tenham entendido aí. Deixa eu ver aqui no nosso chat se tem alguma dúvida. Zero dúvidas. Tranquilo, então, essa diferença? Então, no custeio variável, todos os custos fixos vão para o resultado. No custeio por absorção, só vão para o resultado os custos fixos das unidades vendidas. Tá? Vamos relembrar aqui a DRE do variável, receita de vendas, menos os gastos variáveis, igual a margem de contribuição, menos os gastos fixos, igual ao lucro. Aqui, ó, todos os gastos fixos estão aqui. E no absorção é diferente. Só vão para o resultado os gastos fixos das unidades vendidas. Não esqueça isso aí que é importante. Vamos para a próxima? Mais uma questão aí com muitos dados. Vamos lá ver o que ele pede. Considerando-se as informações apresentadas, a margem de contribuição total da indústria prevista para setembro de 2018. Ele quer a margem de contribuição. Então vamos lá. Margem de contribuição total. Margem de contribuição total é igual... Está lá na nossa fórmula que nós acabamos de desenhar. Ó. A margem de contribuição está aqui. Ó. É a receita de vendas menos os gastos variáveis. Margem de contribuição total é igual a receita de vendas menos gastos variáveis. Quem são as receitas de vendas? Vamos ver se a gente tem. Receita bruta de vendas. Cadê o preço de venda? Eu acho que colocamos os dados errados aqui nessa questão, pessoal. Ah, não. Voltamos para o jogo aqui. Eu preciso saber a receita de vendas. Só que eu produzi e vendi 600 unidades. E eu tenho que saber também quantos são os meus custos variáveis. Então eu vou fazer isso aqui, ó, 54 mil dividido por 600. Vai dar R$90. Tá? Vezes 400 unidades, igual a 36 mil. A minha receita de vendas é 36 mil. Por quê? Agora eu lembrei aqui, pessoal, essa estrutura aqui, ó, que eu estava bolado aqui, ó, achando que eu teria que usar os 54 mil como receita de vendas. Essa estrutura aqui é a estrutura do mês de agosto, tá?
e nós queremos saber a margem de contribuição para setembro. Então, aquela pegadinha lá que eu falei lá no início, né? Sempre cuidem aí a temporalidade das questões. Vocês viram como a falha pode acontecer? E normalmente ela acontece com todo mundo. Então não fiquem apavorados com prova. Tá? Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei a minha receita bruta de vendas do mês anterior e dividi por 600. Por quê? Porque lá naquele mês foram produzidas e vendidas 600 unidades. Aí eu achei o meu preço de venda. Então o meu preço de venda é 90. Né? Por quê? Porque ela vai vender agora 400 unidades nas mesmas condições e com a mesma estrutura disponível, ou seja, o preço de venda vai ser o mesmo. 90 vezes 400, nossa nova receita de vendas, R$36 mil. Aí para os gastos variáveis, eu vou fazer algo parecido, né? Quem são os meus gastos variáveis? Vou puxar aqui por cima a seta aqui, ó. Os gastos variáveis, eles são compostos pelos custos variáveis mais as despesas variáveis. Beleza? Vamos substituir agora? Quanto que é o meu custo variável? R$24 mil. Só que esses 24 mil é para 600 unidades. Então toda essa estrutura aqui de custos variáveis eu vou ter que dividir por 600 para encontrar o valor unitário e depois multiplicar por 800. Ou seja, eu vou encontrar os custos variáveis unitários e multiplicar pela realidade do mês que eu estou querendo chegar, que é o mês de setembro. Vamos lá? Custos variáveis, 24 mil, mais as despesas variáveis. Quem são as despesas variáveis? Vamos lá na DRE. O que ele tem lá? Tributo sobre vendas é despesa variável. Comissão sobre vendas é despesa variável. Custos variáveis, não e não. Fechou? Despesas variáveis, 9.720. E mais a comissão sobre vendas, 2.160. Toda essa soma aqui eu vou dividir por 600 unidades, que é a realidade daquele mês lá que eu estou avaliando. Quer dizer, que é a realidade do mês no qual eu estou coletando os dados, né? Então, essa divisão toda aí vai dar o valor de 59,80, ou seja, os gastos variáveis unitários são 59,80. Quantas unidades eu produzi no mês? 400. Quanto que vai dar os meus gastos variáveis totais? 23.920. Então agora eu já tenho o que eu preciso. Eu tenho os meus gastos variáveis, 23.920, e tenho a minha receita de vendas, 36 mil. Beleza? Margem de contribuição total igual a 36 mil menos 23.920. Margem de contribuição total igual a quanto? 12.080. Maravilha? Gabarito letra C. Tá bom, pessoal? Então a questão aí que, no caso aqui, para minha resolução, o maior desafio foi relembrar aqui esse detalhe da temporalidade, né? Porque variou aí a temporalidade e nós ficamos aí um pouco perdidos no início
da resolução da questão, mas acontece, né? E outra coisa, né? Aqui é uma revisão de alto nível. Então, se eu quisesse, eu podia colocar uma revisão só com questões simples e dizer, não, aqui é uma revisão para assuntos gerais e eu só vou bater pontos específicos aqui, vai ser tudo feito rapidamente. Negativo. Eu escolhi assuntos, selecionei questões, boas questões, para a gente poder fazer uma revisão de alto nível. Para você realmente entender a mecânica e ver também que todo mundo sofre um pouco em algumas questões. Até quem dá aula. Show? Questão 30. Questão boa também, hein? A companhia NKT apresentou uma relação dos seus custos fixos, totais e variáveis unitários. Beleza. Em determinado período a saber. Tá aqui, ó. Custos fixos, totais, custos variáveis unitários. Show. O preço de venda fixado para cada unidade é de R$ 1.200. Com base no custeio variável e considerando as informações disponíveis, quantas unidades devem ser produzidas e vendidas no período para que a empresa tenha um lucro equivalente a 30% de sua receita total. Então essa aí é uma questão daquela relação custo-volume-lucro lá, que é no nosso conteúdo programático, está lá em contabilidade gerencial. Confere? Contabilidade gerencial, tá aqui, ó. Relações custo-volume-lucro e ponto de equilíbrio. Tá? Então nós sabemos que temos 3 pontos de equilíbrio: contábil, econômico e financeiro. Ele está pedindo aqui, no caso, o ponto de equilíbrio econômico. Tá? Por quê? Porque ele está pedindo um lucro. Se ele tivesse pedindo financeiro, a gente utilizaria um não desembolso ali para deduzir. Tá? Qual é a fórmula do ponto de equilíbrio econômico? É igual aos gastos fixos mais o lucro dividido pela margem de contribuição unitária. Tranquilo? Isso aí na nossa DRE do custeio variável. Vamos montar aqui a nossa DRE do custeio variável. Essa aqui tem 2 formas de fazer. Eu vou explicar para vocês as 2 formas, porque também vai ser um ganho para a gente. Nosso quadrinho, receita de vendas menos os gastos variáveis é igual a margem de contribuição menos os gastos fixos é igual ao lucro. Quantidade, valor unitário, total. O que eu tenho que ele forneceu para mim? Eu preciso encontrar todos os dados da minha fórmula, né? Ele forneceu para mim 1.200, que é o preço de venda. Ele forneceu para mim também os nossos gastos variáveis, né? Custos variáveis. Não tem despesas variáveis, então já vou considerar aqui como o total, né? R$ 700 de gastos variáveis. O que quer dizer que a minha margem de contribuição unitária é R$ 500. Legal. O que mais que ele falou para mim? Os meus custos fixos totais. 350 mil. Show? Show. O que eu quero? Eu quero o lucro. E esse lucro vai ser 30%. Do quê? Da quantidade vendida
vezes o preço de venda, vezes 1.200. Beleza? Agora eu vou jogar na fórmula. Vamos ver onde que eu vou escrever isso aqui, porque o espaço está curto. Vou começar aqui, ó. Começar aqui desse lado, ó. A fórmula não é ponto de equilíbrio econômico é igual aos gastos fixos mais o lucro dividido pela margem de contribuição unitária. Eu tenho a margem de contribuição unitária, eu tenho os gastos fixos e eu tenho o lucro em função da quantidade. A quantidade, no caso, é o ponto de equilíbrio, né? Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio econômico é igual gastos fixos, 350 mil. Mais o lucro. Quem é o lucro? 30%, né? 0,3 vezes o ponto de equilíbrio econômico vezes o preço de 1.200. Tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária de 500. Vocês viram que nós ficamos apenas com uma variável, que é o ponto de equilíbrio econômico? Aí o que você vai fazer? Vai multiplicar cruzado e vai resolver na matemática básica. Aí você vai encontrar lá um ponto de equilíbrio econômico de 2.500 unidades. Tá? E o nosso gabarito é letra C. Beleza? Qual é a outra forma da gente resolver isso aqui? É a margem de contribuição ajustada. Tá? Margem de contribuição ajustada. O que é isso? Vamos lá. Margem de contribuição unitária ajustada é igual ao preço de venda menos os gastos variáveis menos o lucro exigido. Tá? Então, no nosso caso aqui, quanto que é a margem de contribuição unitária ajustada? Preço de venda, 1.200. Menos gastos variáveis, 700. Menos quanto que é o lucro exigido? 30% das vendas. Nesse caso aqui, para fazer a margem ajustada, é 30% dos 1.200, ou seja, do preço de venda. 30% das vendas. Quanto que é 30% de 1.200? Você vai calcular depois aí, tá? 0,3 vezes 1.200. Quando você faz todo esse cálculo aqui de matemática básica, você encontra uma margem de contribuição ajustada de R$ 140. Tá? Aí você vai fazer o seguinte, vai dividir o ponto de equilíbrio, no caso vai ser igual aos gastos fixos dividido pela margem de contribuição unitária ajustada, ou seja, 350 mil, né, os gastos fixos, dividido por 140. Você vai chegar exatamente no resultado lá, das 2.500 unidades. Beleza? Então, duas formas aí, tá? É importantíssimo, hein? Esse conceito aqui de margem de contribuição unitária, nós não havíamos estudado na nossa aula também. Esse aqui é algo a mais aí da revisão, tá? Como eu não poderia deixar de passar, ele está sendo complementado aqui, tá? Não esqueçam da fórmula, que é preço de venda menos os gastos variáveis menos o lucro exigido.
tá? Se eu não tiver ali o preço de venda e os gastos variáveis, aí eu vou montar isso aqui, né? Vou montar esse nosso quadrinho aqui, e aí eu vou utilizar esse método aqui, né? Que é mais trabalhoso, mas também dá certo. O método tradicional, digamos, esse aqui, tá? Tradicional, aquele que nós aprendemos na nossa aula, tá? E esse aqui é o macete, método macetoso, beleza? Fechamos então essa questão aí. Questão 30, hein? Importantíssima. Essa aqui nós já resolvemos, lá naquela pegada lá dos CPCs, a gente resolveu essa questão aí. Então vou pular ela. Essa 32 nós não resolvemos ainda. Ó, de acordo com o CPC 08, custos de transação, prêmios e emissão de títulos e valores mobiliários, os custos de transação na emissão de debêntures devem ser apropriados ao resultado em função da fluência do prazo. O que ilustra a aplicação do princípio da competência, né, pessoal? Tudo aquilo que é apropriado em função da fluência do prazo está obedecendo ao princípio da competência. Tá? Então, bem tranquilo isso aí. 33. Considerando o conceito de valor adicionado recebido em transferência, conforme define o CPC 09, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente exemplos de valor adicionado recebido em transferência. O que eu vou procurar lá? Valores recebidos. Letra A, resultado de equivalência patrimonial e juros sobre o capital próprio. Letra B, resultado de equivalência patrimonial negativo. Isso aqui não é recebimento. Então tá fora, eu quero um recebimento, né? Aqui, ó, dividendos pagos, também não é recebimento. Aluguéis recebidos, resultado, beleza. Negativo, não é recebimento, né? E pago também não, né? Ficamos entre duas. Só por causa que ele pediu aqui um recebido, nós já ficamos entre duas. Tá bom? E aí, onde é que a gente vai buscar isso aqui? Lá. Deixa eu ver se essa aula aqui eu trouxe. Aula 3 de contabilidade. Tá aqui. Slide 22. Ó, estrutura da DVA. O que nós queremos? Valor adicionado recebido em transferência. Tá aqui, ó, o número 6, ó. Resultado de equivalência patrimonial é um deles. Receitas financeiras e outras. O que eu tenho lá nas minhas alternativas? Resultado de equivalência patrimonial. As duas continuam no jogo. Aluguéis recebidos. Aluguéis recebidos faz parte aqui das outras. Ah, mas o juro sobre o capital próprio, professor, não podia também fazer parte dos outros? Não podia, sabe por quê? Porque lá na segunda parte da DVA, na distribuição do valor adicionado, lá no número 8, nós temos a distribuição de resultados, né? Distribuição de valor adicionado correspondente aos juros sobre o capital próprio. Beleza? Então, com certeza é a letra D. Por quê? Porque são valores recebidos que a gente está pedindo. E o juro sobre o capital próprio não são valores recebidos, são valores na distribuição, tá? Nessa segunda parte toda aqui, ó, que é a distribuição do valor adicionado. Beleza? Questão muito boa essa aí, pessoal. Questão muito boa mesmo.
Tá? Então fechamos aqui na questão 33, né? Vou deixar anotado aqui. A partir na próxima aula a gente vai começar com a questão 38 aqui do segundo simulado. Depois a gente vai passar para o terceiro simulado. Beleza, pessoal? Encerramos aí por hoje. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí. Um forte abraço, bons estudos. Muita calma aí nessa etapa final, tá? A tranquilidade é a alma do negócio agora. Beleza? Forte abraço, até mais.